E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E nós, da editora Merda na Mão, continuamos devassando a cultura alternativa, mergulhando, né, nesse universo independente, e fazendo essas conexões muito importantes e interessantes para que a gente consiga cada vez mais, através da coletividade e desse espírito do nós por nós, a gente fortalecer a cena. Nós somos um editor independente que tem essa proposta de publicar os impublicáveis, né, de todos os artistas, né, que encontram sem meios e sem espaço para viabilizar seus projetos. E nessa busca, né, em devassar a cultura, a gente está com esse programa Deu Merda, que é toda segunda, quarta e sexta. A gente está convidando vários artistas de várias linguagens para a gente estar trocando ideia e tal, falando sobre o processo criativo e etc, para realmente divulgar ao máximo essa cena independente que não é valorizada dentro desses meios legitimados, né? Hoje a gente vai conversar com o Márcio Snow. Márcio Snow é um fanzineiro, pesquisador, desenhista, é um cara que tem um trabalho muito forte, muito interessante. E ele está nesse trabalho alternativo há bastante tempo. Ele é do começo dos anos 90 e ele já tem uma vasta produção de pesquisa. É um cara que fez um trabalho de pesquisa importantíssimo, que é o Fanzineiro do Século Passado, que é um documentário dividido em 3 partes, no qual ele faz toda essa pesquisa da cena independente dos anos 90. Dentro dessas pesquisas da cena dos zines, é um dos trabalhos mais importantes, mais relevantes. Ele está no mesmo nível, por exemplo, do que é fanzine do Henrique Magalhães, que foi a primeira publicação impressa que fazia, né, um recorte muito interessante da produção independente do Brasil. E ele foi o cara que fez o primeiro documento histórico em audiovisual dessa vasta produção que a gente tem no país. Então a cena independente deve muito para esse cara. A gente da editora Merda na Mão, a gente respeita muito essas iniciativas. E o Márcio não é um cara assim que tem um trabalho muito foda, né? Tem uma galera que tá entrando aí, né? Paulo Félix, Fábio Messa, Remy Elias, então a galera tá entrando. E se vocês tiverem perguntas, e antes de colocar o Márcio na conversa, eu queria aproveitar para falar para vocês que a gente tá com a pré-venda do livro Poesia Podre, que é um livro de poesia com autoria do Alexandre Chacal, Fábio da Silva Barbosa e eu, Diego Alcuri. E é um livro que ele é muito forte, tem um conteúdo muito, né, pesado, poético, e ao mesmo tempo a gente tem também umas parcerias dentro desse trabalho, né? A capa foi feita pelo Guga, que é um artista visual muito interessante. A gente vai fazer um programa com ele também, já está agendado. Também tem o Moisés, também participou do livro, fazendo as beiradas dessa produção, desse livro. O Metal Reunizinho também está como parceiro. E a gente está nessa pré-venda desse livro que está muito foda. Vocês podem ter contato com esse trabalho muito interessante. Aqui mais um membro aqui da editora Merda na Mão aparecendo aqui. Mandou aí pra galera aí. O Zé Júlio entrou, o Márcio Snow falou, não, o Paulo Félix falou, Márcio não é o cara, respeito máximo. Com certeza, é um dos caras assim, dentro da cena independente, que a gente tem que ouvir e valorizar mesmo. E lembrando que toda terça-feira a gente tem o programa Contramão Musical com Zé Júlio. Essa semana a gente fez uma homenagem ao Tarso. Próxima semana a gente está fazendo a segunda parte da homenagem ao Tarso, que era o vocalista do Carnal Desire. E o Zema, da banda clássica Vulcano, gravou um vídeo pra gente, também tá postando em homenagem ao Tarso. E quinta-feira a gente também tem um programa que é Rimas Insurgentes do Gueto, com o Rodrigo Catarse, que é um rapper de São Paulo, e a gente tá com essa parceria. E dentro em breve a gente tá publicando também o Cavidade, que é um livro de poesia do Alexandre Mendes. Sem mais delongas, vou chamar o Márcio Snow, colocar o Márcio Snow aqui na conversa. Queria que vocês também comentassem se o meu áudio tá bacana, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Também quando o Márcio Snow entrar, vocês também comentem se o áudio tá bacana e tal, né? E é isso.
né, o Zé Júlio mandou um boa noite, né? Esse nosso parceiro do Zine Contramão Musical. E essa parceria vai render muitos frutos. Ele tá para lançar um zine impresso com a fita de várias bandas e logo mais a gente fala essa novidade. Vou colocar aqui o Márcio Snock na conversa. E o Voieriz comentou que o áudio tá bom. E o Zé Júlio comentou: vamos dar força, muito foda, editora Merda na Mão. É isso aí, gente. Coletividade sempre. Márcio nós já está entrando aqui na conversa. Opa. Boa noite, meu amigo. Beleza. Cara, tranquilo, tranquilo. Cara, primeiro eu queria o comentário que o áudio tá bom, então tá massa. Queria primeiro agradecer, cara. Queria agradecer muito você ter aceitado esse papo. Como eu falei na abertura, né, a gente da editora Merda na Mão, eu e o Fábio da Silva Barbosa, né, que somos os idealizadores desse projeto, a gente acompanha você há bastante tempo, né? A primeira entrevista que eu fiz contigo foi para um blog meu, há 10 anos atrás, mais ou menos. Uau! Né? Então, eu acompanho desde o início, quando você começou a produzir aquela trilogia, né, dos fanzines e tal. E, cara, eu queria começar esse nosso papo para entender como é que o zine entrou na tua vida, né? Que você tá desde o começo dos anos 90 com esse contato de produção em fanzines. E como é que foi esse início, cara? Conta pra gente. Bom, boa noite, Diego. Boa noite a todos, todas e todes. Bom prazer estar aqui com vocês. Muita alegria poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho de zines. E só uma coisinha antes de falar da minha história. Um salve pro Tarso, que foi um grande amigo, é um grande amigo ainda, né? Que a gente trocava muita ideia, a gente conversava muito por telefone, ele contava muitas histórias loucas e tal. O Tarso é uma figuraça, assim, eu tenho um grande carinho por ele. E vamos que vamos. Bom, vamos lá, quando começou, né? Foi em 92, mais ou menos, eu tava meio de saco cheio das rádio rock e tal da vida. E comecei eu lia muita revista, né, de rock e tal. Eu nem vou falar o nome da revista porque eu descobri que os editores são baita de uns pilantras. Eu não vou falar os nomes para não dar crédito para eles. Aí já tinha uma seção lá, né, de bandas e tal. E eu comecei a corresponder com bandas e tinha uma parte lá escrita fanzines, que eu não fazia ideia do que era aquilo, né. Então eu escrevi para essa galera, perguntando quanto que custava o zine, né? Porque não tinha o termo no dicionário, não tinha internet, enfim, não tinha ninguém que falasse para mim o que era isso. E escrevi como se eu soubesse que era fanzine, né? E cheio de moral, né? Quanto que é seu fanzine? Aí, nessa época, a moeda circulante era os selos, né? Sei lá, tantos selos. Aí eu mandei o selo e chegou na minha mão esse zine aqui, ó. Que é o Secret Face. Que foi o primeiro zine que chegou na minha mão em 92, mais ou menos, não tem aqui a data, mas foi o primeiro zine que eu recebi. E aí eu passei a colaborar para alguns zines, inclusive esse, né? E chegou um dia que eu tinha muito contato com as bandas e tal, e não tinha nada de útil, né? Porque eu nunca toquei nada, nunca tive banda, e falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa cena, né? E foi aí que um dia indo trabalhar que eu veio a ideia de fazer zine. Eu já conheço as bandas já sei o que é zine, percebi que é fácil de fazer, então eu vou fazer, né? Então a partir daí eu fiz um zine, que foi o A, e desde então minha vida tá toda costurada com zines, né? Todinha costurada com zines, até desde de 93 pra cá, tô 27 anos já nesse rolê, e minha vida gira em torno dos zines. É uma história de resistência total, né, cara? Né? Tem que acreditar muito na independente para prolongar durante tanto tempo essa produtividade, né? Mas uma coisa que eu acho muito, muito interessante, cara, nesse período antes da internet, porque com a internet a gente tem contato com toda a galera que produz e tal. É um veículo interessantíssimo, né? Através da internet a gente está tendo muitos contatos e tal. Mas antes da internet, na época que era só troca de correio, envelope, como é que a cena se conhecia? Então, bicho, tudo acontecia por carta, né? Era tudo pelos correios,
que assim, o que movimentava a cena, além das bandas e tal, era o flyer, né? Que era tipo um cartãozinho de visitas que você fazia. Você botava isso nas cartas, tipo assim, eu me correspondia com você em Goiânia, em Goiás, e aí eu mandava para você 10 flyers meus. E você mandava esse flyer para outras pessoas. Ah, para um amigo seu lá de Recife, Porto Alegre, e assim vai. E essas pessoas iam recebendo isso daí, ia vendo e ia entrando em contato, né? Essa é como se fosse um spam, né? Hoje tem o spam aí pelos e-mails, pelas redes sociais. E o flyer era funcionava dessa forma, né? E eu recebi carta de todo lugar do Brasil, assim, até de muitos lugares fora do Brasil. Eu recebi carta do Alasca uma vez, pra ter uma ideia. Nossa, E de vários lugares, Singapura, França, Espanha, Japão, enfim, vários lugares, vários lugares. E o que me assustou mais foi o da Alasca, né? Um flyer, um papelzinho, assim, que você tira a xerox, manda pela carta, chegou no Alasca. Olha que doideira esse negócio, né? E tudo aconteceu dessa forma, bicho. caramba. Era a única forma que a gente tinha de corresponder com a galera, era por carta, lendo em outros zines, pegando os contatos que tinha lá, lia aqui esse zine, aí tinha aqui, entrevista com essa banda tal. Eu me interessava com a banda e escrevia pra eles lá que tinha o contato deles de algum canto aqui. E eu falava com eles. E assim como os zines, né? Que a gente lia aqui, por exemplo, esse aqui é um tipo de um flyer, esse daqui, ó. Tá vendo que ele colou aqui, ó. Esse aqui também é um flyer, uma banda Prime Therapy, que é uma banda lá de Santos. Que a gente fazia isso aqui, distribuía por carta, e nisso as pessoas iam recebendo e a gente ia mandando, rodando os ciclos, assim, né? E, meu, conheci muita gente nessa época, muita gente mesmo, de banda, de quadrinhos, de poetas, enfim, muita gente mesmo, assim, não tem ideia. Nossa, interessante. O Zé Júlia comentou que massa e a Nádia ela comentou, tô aqui, acompanhando também esse nosso bate-papo. É minha mãe. E, pode crer, massa. E, Aham. cara, eu lembro que quando eu te entrevistei, né, há uma década atrás, você tinha falado justamente que na época era muito. Peraí que tá. Oi? Peraí, repete, por favor, que falhou, eu não vi. Ah, tá. E nessa entrevista que eu fiz com você há uma década atrás, você falou que a cena independente nesse período do Correio e tal era muito unida. Mas você estava vendo que estava começando a ter um movimento da galera voltar a ficar unida na cena independente. Passando esses 10 anos, qual que é o diagnóstico? O que você acha que aconteceu nesses 10 anos? Se a cena se fortaleceu, se esses movimentos que está tendo de fanzinados e tal, tem uma ajuda para voltar essa união que tinha nesse período que você fala, que era bastante junta, galera. Uau! É que faz bastante tempo, né? É porque assim, na verdade o que aconteceu? Mudou muito o público, quem produz os zines e o formato também dos zines também mudou bastante, né? De 10 anos pra cá, da época que eu comecei a fazer em 93, não tem nada a ver com o que é feito agora, né? E, e um pouquinho depois disso, que 2010, em 2013, foi quando começaram as feiras de publicações popularizar aqui em São Paulo, principalmente, né? Pelo Brasil afora, mas São Paulo é bem efervescente isso. A partir daí, começou a surgir muita gente, né, que já produzia ou que começou a produzir e começou a se envolver no rolê de zines, né? Só que, como eu falei, uma outra proposta, né? Não é igual como que a gente fazia antes, né? Não é um veículo para divulgar banda independente, como aqui, por exemplo, banda ou artista independente. Ele virou mais um veículo para você colocar o seu trabalho. Ficou mais autoral o negócio, né? Mais você produzir o seu conteúdo com sua poesia, com seu texto, com seu desenho, com o que for. Alguns indo por uma linha mais artística, assim, mais concreta, enfim. Mas assim, existe sim uma união,
determinados grupos, assim, né? Mas tem e não tem, na verdade, né? Que tem assim, tem as linhas que tem um pessoal que você que já conhece das feiras, já que você acaba criando uma, uma amizade com o pessoal, a gente acaba meio que sentindo falta um do outro, assim, quando vai na feira, não vê a pessoa, cadê o fulano e tal, não sei o quê. E a gente acaba se comunicando direto, assim, né? A gente tem os nossos grupos, tem os nossos WhatsApp, tem as redes sociais, que a gente sempre se comunica, sempre tá trocando ideia e sempre ajudando o outro de alguma forma, né? Eu, particularmente, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Nunca fiz parte de grupos, assim, mas eu sempre estava lá no meio do bolo, assim, né? No meio da agitação, assim, andando com o pessoal. E existe, só para responder a pergunta, existe, mas ainda tem umas certas panelas, assim, né? No rolê, assim, né? Mas tem sim. Não, foda. Cara, se a gente for pesquisar sobre fanzines, sempre o seu nome vai estar no meio, principalmente por causa dessa trilogia que você fez, né, Os Fanzineiros do Século Passado. Eu já vi você sendo citado em Sim. trabalhos acadêmicos, já vi você sendo citado em próprios fanzines de várias pessoas, então você se tornou uma Peraí que tá referência a esse falhando, trabalho. bicho. Tá conseguindo me ouvir? O áudio falhou Oi? bastante. Você falou do fanzineiros, mas eu não entendi o que você perguntou. Ah, tá. É que o seu trabalho, essa trilogia, né, Fanzineiro do Século Passado, virou referência na questão dos fanzines, tanto na academia, né? Existem muitas pesquisas que te citam, eu já tive contato com vários trabalhos acadêmicos e tal, e eu queria que você falasse como é que surgiu esse projeto, e como é que você escolheu os artistas para participar disso, como é que foi todo esse processo dessa trilogia. Então, o Fanzineiro do Século Passado é uma trilogia de documentários, né, audiovisual, tem até eles aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, né, que, que assim, eu tava fazendo uma pesquisa, na verdade, para o meu livro, né, Universo Paralelo dos Zines, que é o meu livro que eu lancei em 2015, e eu comecei a pesquisar várias coisas, tudo que vinha de fanzine eu tava procurando, né, e aí, na verdade, eu comecei a ver que tinha uns documentários de fora, de outros países e tal, e eu percebi que não tinha nenhum do Brasil, né? Depois que eu estava produzindo o meu documentário, que eu descobri que sim, tinha um documentário que falava sobre o assunto no Brasil, né? Que é do Frajola, lá de Brasília. Fábio, não lembro o nome dele exato, mas o apelido dele é Frajola. Que ele já tinha feito um documentário sobre isso, né? Só que eu não conhecia até então. Mas enfim, como eu tinha essa ideia de que não tinha nada, eu tinha feito um documentário já na faculdade e tal, e um amigo meu tinha um equipamento, ele me emprestou esse equipamento, ele me ensinou como é que aperta o play, o rec e tal, e eu fui gravando. Como conhecia muita gente, assim, resolvi sair gravando e tal, né? E era pra ser um documentário só, né? Aí quando eu tava gravando, tava na época de editar, o Douglas da Ugra Press, teve o primeiro Ugra Press, ele perguntou pra mim se eu queria mostrar uma prévia do documentário, né? Eu falei, beleza, aí eu fiz meia hora, que foi isso aqui, e eu gostei tanto do resultado que eu falei assim, não, é o seguinte, não vai ser uma prévia, vai ser o primeiro capítulo, né? Porque aí depois eu comecei a meio que tematizar cada capítulo, né? Cada capítulo eu falava de algumas coisas a ver com os zines, né? E saí gravando, velho. Gravamos com 82 pessoas, do Brasil afora. Eu tive a ajuda de duas pessoas com as gravações, que foi o Chan lá de Barra Mansa, que ele gravou a maioria dos artistas que tem, dos músicos que tem aqui, ele que gravou, que ele era produtor de eventos ainda é, né, lá no Rio. E o Michael Menezes, que ele gravou também com o pessoal lá de Aracaju. Gravou com a Delvan e com o Fábio e com... Ai, o cara do Cabrunco lá, esqueci o nome agora. Gente, putz, grande amigo. Eu tenho esse problema de guardar nome, tá? E, enfim, um dia eu lembro. E, enfim, e isso foi feito por minha conta mesmo, né? Gravando, decupando, editando, tudo eu fiz do meu jeito. E todos os documentários eu lancei na Ugra Ugra Zine Fest,
que foi primeiro 2011, 2012 e 2013. Eu fechei todos esses documentários na UGRA. E foi muito legal, assim, que eu pude conhecer muita gente pessoalmente que eu não conhecia, né, durante as gravações. Esse documentário foi exibido em vários lugares no Brasil e fora do Brasil também. Enfim, ele poderia ter circulado mais fora do Brasil, porque do primeiro eu coloquei legendas e tal, e para o pessoal assistir, mas no segundo eu estava na metade colocando legendas, aí teve um problema que o meu HD externo caiu no chão, eu perdi tudo. E aí eu desencanei, eu falei assim, não vou mais correr atrás disso não dá muito trabalho traduzir, coloquei sincronizar e tal, falei, não, deixa que alguém faça um dia isso daí, né? E é isso, aí eu fechei essa série e ano que vem vai completar 10 anos, né, que eu comecei que eu lancei o primeiro episódio. E quem sabe eu faço alguma coisa aí para comemorar esses 10 anos aí de fanzineiros. Com certeza, isso é um movimento histórico, né? Que não eu falei assim, dentro da pesquisa dos fanzines, o que é fanzine do Henrique Magalhães, que foi o primeiro livro, né, compilado, o seu foi um dos primeiros de audiovisual, né? Então tem uma Uhum. puta de importância. Tem uma galera comentando aqui, deixa eu dar uma lida. Parda Hugo comentou: Snow, quando você começou a fazer zine, não tinha cabelo. Será que atualmente fez implante? Não, o Hugo é um grande amigo, assim, dos primeiros casos que eu conheci quando eu comecei a fazer zine, o Hugo já fazia zine já e tal. Foi dos primeiros casos que eu conheci, foi o Hugo Leta. Ele é um figuraça, que naquela época eu raspava o meu cabelo, né? Sempre deixava bem o cabelo máquina 1, assim, né? Mas meu cabelo não é implante não, é cabelo mesmo. Eu que deixei crescer aqui, tá bonitinho agora. Pode Mas crer. O Guga é uma figura assim, eu sempre deixo o saco dele pra ele voltar a fazer zines, né? Porque ele parou de fazer, um cara que desenha muito. Ele parou de fazer, só quer saber de ganhar dinheiro, enfim, deixa lá. É importante, né, continuar nessa produção. O Voyer comentou: Snow não sobe nas tamancas e isso é verdade. O Cheque acabou de entrar, um cara que sempre acompanha aqui nosso trabalho. O Guinoleto também, que é um músico e tal, né? Também está acompanhando. Agora eu queria falar um pouco. A gente está vivendo um momento reacionário, né? Tem esse autoritarismo que a gente está vendo, perseguição aos artistas, a cultura, né? Esse momento assim, bizarro para a gente que produz, ainda mais essa galera que faz um tipo de arte underground, né? E tem um trabalho seu de 93, que na época, né, causou um rebuliço tremendo, que é o Plesure, porque tinha a foto do Ah, homem nu. Eu penso hoje em dia, se naquela época causou, né, um rebuliço e tal, por ser um zine diferente, ousado, eu fico pensando hoje como é que seria recebido esse trabalho, né? Eu queria que você falasse o que você acha desse momento histórico que a gente está vivendo, cara, e sobre esse zine, a repercussão que teve na época. então, bicho, eu sempre fui um cara que sempre gostei de provocar, né? Sempre gostei de chamar a atenção das pessoas e tal, assim, não questão de chamar a atenção para poder, sabe, eu tô aqui, não. É de fazer as pessoas, de provocar mesmo, né? De incomodar, né? E eu sempre faço isso desde sempre, o Encostinho, por exemplo, meu personagem, que é esse carinha aqui. Ele é muito provocativo também, essa pegada mesmo de ter a figura do diabo para provocar as pessoas a pensarem e tal, sobre o que elas fazem, sobre as atitudes dela e tal. Isso lá é 94, não sei, talvez, não sei, que eu lancei esse Pleasure, que é um zine erótico, né? Eu lembro que na época foi muito louco, assim, porque não existia internet, né? Não tinha pra você achar foto fácil, assim, né? Eu tive que ir numa banca de jornal comprar revista de homem pelado importada, sabe? E assim, foi horrível, assim, porque como você chegar numa banca de jornal, sei lá, tinha 19, 20 anos, sei lá, comprar uma revista de homem pelado, né? Naquela época, né? E foi muito louco, assim, eu nem sei como é que foi, assim, foi coisa de pegar, comprar e sair fora correndo, sabe? Uma coisa assim. Mas a ideia era mesmo colocar na capa um homem sem roupa para poder chocar, né?
E foi muito louco, assim, e aquela época chamou muita atenção, assim, o pessoal, que loucura é essa? Onde você arrumou essa foto? Não sei, aquela coisa toda. Pra provocar mesmo. E, e é muito louco que isso ainda incomoda, né, hoje em dia, né, esse sistema novo aí, né, que tem, é assustador mesmo. Você colocar uma foto, de repente já teve amigos que colocaram fotos, sabe, de sem camisa e tiveram a foto cortada no Instagram, por exemplo, né? Umas coisas bem bizarras mesmo, assim, né? Que a gente conquistou tantas coisas, tanta liberdade de expressão, né? Tantos direitos, tantas coisas que a gente conquistou nesse meio tempo, pós-ditadura, e de repente tá isso voltando, né? Dá um desânimo, né? Mas assim, é, o que eu posso fazer em relação a isso é fazer zine, né, cara? Desde quando saiu o resultado das eleições, exatamente no dia, assim, final de outubro, né, que saiu o resultado, em 2018, eu parei de assistir noticiários, né? Não assisto mais noticiário. E justamente para não ter que ouvir, falar assim, que fulano de tal é presidente, né? Sabe? Eu não quero ouvir isso, não quero ouvir isso, saca? E, e a partir daí, cara, eu fiz vários zines. Se pegar assim no de 2018, eu fiz só com temas assim que tem a ver de alguma coisa beliscando o mal que viria, né? Que já estava instaurado, já que só estava para chegar ali, oficializar, né? E a forma que eu tenho de fazer contra esses caras é isso, né? Fazer zine e dando um beliscão neles lá, né? E também, de alguma forma, nas oficinas que eu dou de zines também. Obviamente que eu não sou panfletário, que eu não chego lá e falo assim, não, que não sei o que. Não, eu jogo, saca? Eu provoco as pessoas, faço elas refletirem sobre determinadas situações que de alguma forma faz elas pensar sobre o que está regendo a gente ali por cima, né? E é dessa forma que eu consigo fazer, né? Alguma coisa. É a minha forma de gritar, a minha forma de poder contribuir de alguma forma para as pessoas pensarem e meio que se ligarem que tem alguma coisa errada, né? Tudo bem que muita gente já se ligou, mas é bom sempre estar avisando e falar assim, meu, é o seguinte, ó, essa pessoa tá pisando em você, olha lá, não sei o que, enfim. Mas é que eu posso fazer. É nas minhas oficinas e nos meus zines que eu faço, que eu posso trazer as pessoas para a real de alguma forma. Eu já vi você comentando a importância dos fanzines na questão da educação, né? Que você acredita que essa junção de educação e fanzines é potente. E tem muitos trabalhos que estão acontecendo nesse sentido, né? O Renato Donizete é um cara que lançou um trabalho juntando educação e zines, né? Ele é professor. Na academia tem várias pesquisas a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse lance do zine com educação, que você comentou agora que você faz oficinas e tal. Qual que é a sua visão dessa junção entre fanzines e educação? Cara, é uma junção assim importantíssima, assim, né? Eu já dou oficina já há 15 anos, né? Comecei a dar oficina em 2005, comecei a dar oficinas. E fiz várias experiências, vários trabalhos em ONGs e em escolas, né? E você percebe que quando se utiliza o fanzine como uma estratégia pedagógica, dá para fazer muita coisa legal, né? Eu percebo, tem uma vez eu fui dar uma oficina numa escola pública aqui próximo, e tinha era criança assim de 10 anos, a faixa etária, assim, mais ou menos, né? E tinha um menino que ele nunca aproveitava, nunca se envolvia nas aulas, né? E quando eu tava dando essa oficina, esse menino estava super envolvido em todos os processos, né? Todas as etapas do processo, né? E a professora que estava lá, ela falou assim, meu, esse menino nunca participou de nada, não sei o quê. Eu falei, pois é, então, é uma grande ferramenta para você utilizar para estimular esse menino a produzir, né? Porque quando você coloca uma coisa que, que, que a pessoa, que a criança produz a sua própria história, do seu próprio jeito, né? Da forma que ela quiser, ela, ela, ela participa mais, né? Não só o fanzine, tem várias outras estratégias que você pode utilizar nisso, mas o fanzine é uma ferramenta muito importante mesmo porque ela
estimula várias coisas, a criatividade, estimula o pensamento, o trabalho em equipe, enfim. Mas uma coisa importante, assim, que até o Henrique Magalhães, ele sempre alerta, né, para tomar um cuidado de quando você trabalhar em sala de aula, não tirar esse espírito de liberdade que o fanzine traz, né? Sim, você pode utilizar o fanzine como uma forma de você avaliar o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem. Porém, tem que sempre respeitar esse espírito de liberdade que ele tem, né? De chegar lá e o menino chegar lá fazer numa aula de história, produzir um fanzine, tem algumas questões lá de escrita dele lá, de língua portuguesa e tal. Ok, você pode olhar isso, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Porque não é isso que tem que ser avaliado. O que tem que ser avaliado é o que ele entendeu, o que ele absorveu de conhecimento, de que forma ele está passando isso adiante, né? E existe forma de você avaliar isso, a questão da escrita errada, enfim, mas tem que ter sempre muito cuidado com isso, né? Quando você vai utilizar o fanzine para poder avaliar isso. Quando estou dando oficina e a criança ou adolescente, ele escreve uma frase de forma errada, eu tento, de alguma forma, primeiro não expô-lo, não expor ele para a sala, né? Tipo assim, fulano, tá errado isso aqui. Não. Tenta, perceba assim, chega ele de canto, assim, é o seguinte, isso aqui fica melhor se você escrever assim, né? Mas sempre deixando de uma forma que a criança ela não fique envergonhada, porque eu tenho um trauma de infância, né? Porque eu lembro na segunda série, eu não sabia escrever de repente, né? A palavra de repente. E a professora me fez ir lá pra frente na lousa, 2 anos, segundo ano, devia ter que 7, 8 anos, uma coisa assim. E até eu escrever direito a palavra de repente, né? A vergonha que eu passei na sala, né? Com todos aqueles amigos, colegas me olhando, que eles iam tirar sarro de mim depois, sabe? Toda aquela coisa na cabeça. E essa coisa me serviu de forma de eu tomar esse cuidado, né? Porque eu não quero ter esse trauma pro resto da minha vida, né? Tudo bem que hoje quando eu escrevo de repente, eu sempre lembro da dona Terezinha Brito, né? Aquela maldita. Mas, mas bicho, é muito mais saudável quando você pega na mão da pessoa, pega na mão não, faz assim, tenha um cuidado, né? Com isso, né? De como você vai abordar, né? Então, quando você trabalha o fanzine, você tem que ter alguns cuidados, né? De não expor a pessoa e também de não tirar esse espírito de liberdade que o fanzine dá, inclusive na escrita, né? Se eu quero escrever de forma errada, eu escrevo, né? Porque é o meu fanzine, né? Eu faço do jeito que eu quiser, né? E assim vai. E também ele dá um poder de autonomia muito forte, né? Porque até o material que você utiliza, uma folha dobrada, você faz um zine. Ou você faz um zine com vários outros materiais, né? Tem um comentário Uhum. aqui do Moreira. Salve, mestre Snow. Um salve aí pra você. Opa! A Voyeur deu uma risada aqui, Mirella entrou. Tem uma galera da. Rafael também, Mariposa, entrou. Cara, agora eu queria que você falasse de um projeto seu chamado Zines no Cárcere, que eu achei muito Hum. interessante, que é feito na cadeia, com a galera LGBTQI+. Eu achei isso muito potente, ainda mais nesse momento aí de perseguição, de preconceitos, né, com esse governo aí que persegue as minorias. Eu achei esse trabalho, assim, muito foda, cara. E eu li esse material, tive acesso, né, eu entrei na internet, li e tal. Achei incrível, cara. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho também. Sim, sim. Não, eu até botei a capa aqui. Eu não tenho ainda a cópia física, que é o Zine no Cárcere. É o seguinte, isso aqui eu tenho também um grande orgulho de ter organizado esse livro, que assim, no ano passado, em junho do ano passado, eu fui dar uma oficina em Ribeirão Preto, na Feira do Livro, lá pelo Sesc de Ribeirão Preto. E lá eu conheço muita gente de lá, né? O pessoal do Coletivo Z, né? Que é o Ângelo, tem o Jofra, tem os Arnaldos lá e tal. Depois de uma dessas oficinas eu fui tomar uma cerveja. Você vê que o Jofra ele fala que a gente foi tomar um café, mas não, a gente foi tomar uma cerveja. Porque ele me entrevistou e estava com professores e tal, acho que ele não podia falar que era cerveja, enfim.
Aí ele comentou, aí numa das conversas vai, conversa bem, ele comentou que ele deu aula em presídio, né, de fanzine. Eu falei, poxa vida. E eu já conhecia a Tina Curtis já, né, que é uma amiga aqui de São Paulo, de Santo André, e ela já tinha feito trabalho já na Fundação Casa. E no janeiro de 2018 eu tinha conhecido a Jo Feitosa, em Fortaleza, que é uma senhora que ela já aposentada, já trabalhou muito tempo em presídios também, de várias, com mulheres, com homens, com comunidade LGBT. E, e eu falei assim, poxa vida. Aí ele começou a contar isso, eu falei, meu, são histórias muito legais, assim, né, cara, de como que você vai, primeiro você entrar para dar aula no sistema carcerário, né, cara, que é muito complexo. E você trabalhar fanzine, que é um veículo de comunicação que prima pela liberdade num ambiente fechado, privado de liberdade, é muito louco isso, cara. Eu falei, meu, é muito doido. Eu falei, meu, vamos. Eu falei, meu, estava pensando aqui de fazer uma publicação desses relatos e tal, vocês relatassem. Aí o João ficou super empolgado e tal. Eu falei, meu, é o seguinte, eu vou falar com o Henrique Magalhães, que o Henrique tem a marca de fantasia, o Henrique, que você falou no começo, é a maior referência de zines no Brasil, que é um grande amigo meu. E se ele topa, né? Aí eu falei com ele topou. Aí eu comecei, já acionei já a Jo e a Tina. Falei, meu, é o seguinte, é assim, assim, assim e tal. E eu meio que fiquei como organizador dessa publicação, né? Aí eu falei assim, ó, eu coloquei uns pontos assim que eu queria que seria importante entrar, né, que eles falassem, né? Ah, como que foi entrar nesse lugar, como que é o barulho, como que é o ambiente, como te olharam, como as pessoas te viam, como foi a relação com os internos e tal. E, enfim, aí fui meio que isso, aí eu pegava os textos deles e ia dando nesse papel de editor, né? Não, fala mais sobre isso e tal, isso aqui, sabe? Aquela coisa. Cara, é um trabalho que eu amo fazer, eu amo ser editor. E foi muito gostoso, assim, essa troca com o pessoal, né? E a Jo Feitosa, ela havia me emprestado uns zines que foram feitos lá alguns zines, na verdade, que ela fez com o pessoal lá para eu ler. E depois que eu trabalhei o texto do depoimento deles, comecei a ler esses zines. Cara, eu comecei a pirar, porque assim, os relatos deles lá, falando de várias coisas e tal, assim, como que era aquilo, elas, falando sobre como que era o dia a dia lá, as gírias, as figuras que tinham lá dentro e tal, com aquele sonho de liberdade. Meu, eu comecei a pirar, eu falei assim, meu, eu falei com a Gil, eu falei, Gil, é o seguinte, eu tô lendo aqui, eu acho que é legal ter alguns fragmentos dessas produções dentro do livro, né, porque, meu, é uma outra visão, que tem a visão do oficineiro que sai do lado de fora, e vai lá pra dentro e vê como é que é aquilo, e tem aquela coisa de quem tá ali no dia a dia, né? Na efervescência do bagulho. E ela falou, não, bota aí. Aí tem relatos de rebelião, e tem pessoas que estão lá que choram de amor por alguém que ficou lá de fora, ou pessoas que se apaixonaram lá dentro, que a pessoa perdeu a pessoa para a liberdade, né? A pessoa cumpriu a pena dela e foi embora. Também a comunidade LGBT, ele não, é LGBT, né, porque é uma ala aqui de homens e tal, que conquistaram vários direitos ali dentro, né? Tipo, por exemplo, assim, a primeira coisa que eles fazem quando um homem, a pessoa do gênero masculino entra na prisão, é raspar a cabeça dela, né? E fazia isso também com as travestis e com as transexuais, né? E isso é um trauma muito grande, porque para pessoas da sigla T, o cabelo é muito importante. É uma resistência, é uma força que ela tem, né? E você corta aquilo lá, e por meio desses textos, dessas reivindicações que elas fizeram, elas conseguiram esse direito de não cortar o cabelo, ter uma ala exclusiva para elas, ser chamadas pelo nome social, enfim, várias conquistas que elas tiveram por meio do fanzine e por intermédio da Jo, que levava essas publicações para os superiores e tal, e conseguiram reivindicar várias coisas lá para elas, né? E foi uma conquista muito grande, assim, absurda de boa, assim, né? E quando eu tava produzindo esse material, cara, eu tava assim, sabe, alucinado, assim, cara, como que
que alegria estar com esse material na mão, né? Porque é um material que é inédito, assim, né? Eu não conheço nem nada assim parecido que fala sobre trabalho de fanzines em presídios, né? Deve ter alguns trabalhos que falam sobre essa rotina em presídio, mas com fanzine específico não tem. E eu sabia que ia dar um barulhinho essa história aí, né? E de fato deu. Tanto que teve muitos downloads do livro no site da Marca de Fantasia. E vamos lançar agora, tá para sair a qualquer momento aí, a versão, vai fazer umas cópias impressas, né? Então quem tiver interesse de adquirir, logo mais, tanto na Marca de Fantasia quanto comigo, pode adquirir o material físico que precisava de material físico, saca? Que era assim, quando a gente estava produzindo, o Henrique estava editando, ele falou assim, que eu ia fazer uma cópia artesanal, né? Que nem esses hinos assim que eu faço, né? Tipo assim, né? Uma coisa, costurinhas e tal, não sei o quê. Aí o Henrique falou assim, não, a gente precisa fazer umas cópias impressas porque esse material está muito bom, é injusto para essa pesquisa, para esse material, para esses relatos, não ter uma cópia impressa, né? Então a gente juntou aí o Henrique com uma parte, com outra, a gente vai lançar logo mais aí algumas cópias desse material impresso. Cara, eu já achava interessantíssimo esse trabalho. Agora saber que, além de ter feito esse trabalho muito interessante de pesquisa e tal, vocês contribuíram para a transformação de coisas importantíssimas, como, por exemplo, o social, né, ele ter um direito, né, e tal. Isso aí, cara, é o Zine fazendo a transformação real, sacou? Ainda mais nesse momento terrível que a gente tá vivendo, eu acho, porra, cara, isso aí é muito foda mesmo. E olha, isso aí pode transformar em documentário, hein, cara? Isso aí dá um documentário doido, hein? Não dá ideia não, dá ideia não. Cara, eu preciso mais documentários, cara, porque os fanzines do século passado é incrível, cara. A edição, tudo, as pesquisas, as entrevistas. Pensa em fazer mais alguma coisa nesse sentido? Então, cara, quando eu fechei a trilogia, que assim, que era a ideia que muita gente falava assim, você não falou de tal coisa, não entrevistou não sei quem, não sei o que lá, não sei o que. Porque assim, eu fiz do meu jeito, saca? A coisa do meu jeito, fechei aquele pacote com aquelas pessoas e tal. E a ideia é que mais pessoas falassem sobre isso, né? Porque acho que não faz sentido só eu tá produzindo conteúdos audiovisuais sobre o assunto, né? Acho que tem que ter mais pessoas que até discordem do que eu fale, saca? Pessoas que peguem pessoas que têm uma outra abordagem, sabe? E coloquem em xeque, sabe? Porque não faz sentido também só ter uma pessoa falando, e mesmo que seja por intermédio de outras pessoas, né? Mas sou eu que estou produzindo um negócio. A ideia é que mais pessoas fizessem, né? Porém, não teve mais pessoas que fez isso. Teve uma ou outra que fez, né? Se passou por minha cabeça de fazer? Não. Porque assim, cara, dá muito trabalho fazer. Muito trabalho fazer documentário, porque você tem que pesquisar, você tem que entrevistar as pessoas, sabe, ter que decupar, que assistir tudo de novo, sabe? Fazer roteiro, meu, eu tenho um pouquinho de preguiça, saca? Porque dá muito trabalho mesmo, né? E é um tipo de trabalho que demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo. Eu sou muito da pessoa sabe, do pai bola, saca? De pensar, criar e distribuir, sabe? E isso me prende muito. E eu fico meio agoniado com isso, né? O Douglas da Ugra, recentemente eu estive lá, e ele estava falando de uma proposta de documentar também sobre essa nova cena que eu falei no comecinho lá, né? Que você falou lá do pessoal que se era unido e tal. De documentar essa nova cena também, né? Que quando eu fiz o último documentário, eu estava começando essa história das feiras, né? As feiras elas têm um papel muito fundamental nos fanzines, né? Porque cresceu muito depois disso, é uma outra proposta e precisa mesmo falar sobre esse assunto, né? Como que é esse zine depois das feiras, né? Que tem muita diferença também, que tem uma pessoa que já começa a produzir o fanzine já pensando já num fator comercial, por exemplo. Que é uma coisa que eu só fui começar a ganhar dinheiro com fanzine depois de 20 anos produzindo, saca? E
E a pessoa que está chegando agora já tem um outro viés, né? Tem uma galera que está chegando já, pensando já em ganhar dinheiro com isso. Que é uma coisa que era impensável em 93, né? A gente não pensava nisso, a gente queria só fazer o fazendo pra curtir, né? Da mesma forma que eu faço também o fazendo pra curtir, mas às vezes rola de alguma coisa bombar e dar certo, e enfim. E eu curto, né? Mas geralmente quando eu faço alguma coisa, eu faço mesmo com a ideia de fazer pra mim, né? Eu quero fazer uma coisa de tal jeito e se deu certo, se não der, tudo bem também, né? Mas eu não sei se eu quero fazer mais documentário não, cara. Pode ser que um dia venha, mas no momento não. Tô curtindo muito escrever, tô curtindo muito criar coisas e tal, e não quero por enquanto não. Imagino que deve ser um trabalho fodido mesmo, essa pesquisa, a energia que se gasta, né? Mas você tem um Uhum, trabalho também que é o universo paralelo dos zines, né? Que é um dos uhum. trabalhos mais recentes. Queria que você falasse um pouquinho dele também. É isso. E- Então, é o meu livro, né? O primeiro livro que eu lancei, né? O Fazendeiro não, Universo Paralelo dos Zines, que na verdade ele começou em 2005, quando eu comecei a dar oficinas, né? Que eu fiz esse daqui, ó, o Fanzine de papel, que é um metazine, né, que eu chamava de cartilha, mas é um metazine, que é um fanzine que fala sobre zines, né? Que ele serviu como base para eu poder criar o livro, né? Porque é a partir daqui que eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre zines, é, eu e temos poucas publicações que falam sobre o assunto no Brasil, né? Então eu comecei a pesquisar bastante, comecei a buscar um monte de comprar. E aí eu queria publicar um dia, estava juntando material, pesquisando, ia lançar de alguma forma, não sei como ia lançar, mas eu resolvi é, é, a pesquisar. E até que 2015, 2014, final de 2014 eu consegui ser demitido da empresa que eu trabalhava, e aí parte dessa rescisão eu utilizei para fazer a edição desse livro. Eu lancei pela editora Timo, em parceria com a Ana Basaglia, que ela fez todo o projeto gráfico, né? Eu entrei com textos, as ilustrações que foram amigos que fizeram. E esse livro também foram feitas 1000 cópias. Também é um livro que está defasado também, que precisa de uma atualização, porque, como eu falei, a escrita dele eu terminei a escrita dele no final de 2013 e de novo a história das feiras também, muita coisa mudou a partir daí. Eu já tô mexendo já em várias coisas do texto, acrescentando várias coisas e tal. Porém, eu não sei quando é que eu vou sentar de fato para poder fazer uma nova edição desse livro, né? Estou trabalhando em mais 2 livros nesse meio tempo. Um livro sobre oficinas de zines. Isso é meu processo de fazer oficinas, né? É uma publicação para educadores. E também um livro sobre relatos de homens que saíram do armário depois dos 30, 40, 50, 60 anos, né? São 2 livros que eu estou trabalhando no momento. Então, só depois que eu terminar, pelo menos depois que eu terminar esses livros aí, que eu vou repensar em editar de novo um livro sobre esse daqui. Mas, para quem é, tá esperando para sair uma nova edição disso aí, tem outros livros também que foram lançados também, né? Eu devia ter pego, que eu tô na casa da minha mãe, porque o sinal é melhor, né? Que tem outro livro do cara chamado Ricardo Rodrigues, que ele tem uma editora chamada Experimentos Gráficos, que eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas é um livro artesanal, ele mesmo que faz, ele imprime, ele monta, que é uma grande referência para quem quer entender um pouco desse cenário que está de zines agora, essa nova onda de publicações, que eu recomendo bastante, que acho que para mim acho que é a melhor publicação assim que eu vi nos últimos tempos é de Ricardo Rodrigues, Experimentos Gráficos, procurem na internet aí. E que é um cara, ele tem um livro, acho que é, putz, eu não lembro o nome, acho que chama Publicação Independente, alguma coisa assim o nome do livro dele, que eu recomendo bastante, né? Enquanto eu não escrevo meu livro,
e ninguém escreve também, né? Enfim, vamos ver. Eu recomendo. Eu já estou até curioso desses trabalhos que você falou que vai lançar, né? Você é igual a gente, você é um obsessivo na produção, né? A Mara Zina ela Ah, comentou aqui que eu nunca imaginei que ganhava alguma coisa com zines. E o Muganga, que é um artista visual muito foda, que tem um trabalho incrível. Depois você pesquisa Muganga, cara. É um trabalho, assim, no campo das artes visuais muito potente. Ele comentou que agora que estou em uma fase de tentar me aventurar no zine. Esses livros devem ficar foda. Cara, a gente está no finalzinho que o Instagram ele tem um limite de tempo, mas eu queria que uhum. antes de terminasse, falasse de um zine que até eu participei, um desenho, que, cara, esse trabalho fosse lançado em 2020 ia dar um problema sério. Que é se Deus é 10, o diabo é 666. Com esse momento de cristofobia, com essas questões, como é que você teve essa ideia? Essa frase eu acho genial, cara. Se Deus é 10, o diabo é 666. Como é que você teve a percepção de criar um trabalho tão foda como esse? Chamar os desenhistas para representar essa figura que eu adoro, sabe, esteticamente, que eu acho maravilhosa, que é o diabo. Então, essa frase aí, na verdade, é do Gangrena Gasosa, né? Da banda lá do Rio, né? Que é se Deus é 10, Satanás é 666, né? Verdade, E tem um livro. então, é o Zine que você está falando, é o Encosto, né? Que é esse aqui, né? Isso. Esse Encosto que tem mesmo. duas edições, né? Que eu fiz essa daqui e essa daqui, Encosto 2, que são só figuras de diabo, né? Que assim, aquela coisa que eu falei, eu gosto muito de provocar, né? E diabo é uma coisa, é uma figura que eu gosto muito, né? Eu sou muito. Eu amo a figura do diabo, assim, não tem uma explicação lógica pra isso, mas eu gosto e acabou, e não tô nem aí. E eu gosto muito de provocar, né? E eu resolvi pegar alguns amigos, conheço muitos desenhistas e tal, e pedir para eles desenharem como a forma que eles veem o diabo, né? Aqui, sua participação aqui. Que é Né? bem Fez atual, né? bem atual, né? E, cara, e foi muito legal. E acabou, foi tanto sucesso que tem dois, né? Dois livros, né? Que são dois zines, na verdade. Tem quase 100 artistas que participam, né? E cada um da sua forma, né? Falando que é o diabo e tal, né? E curiosamente, foi a partir desse zine que surgiu o Encostinho, né? Que é o meu personagem aqui, o Diabinho Gente Boa. Né? Que foi a partir dele que alguém me denunciou para onde eu trabalhava, dizendo que eu tava lançando uma coisa de diabo, que tinha pacto com o diabo e tal. Eu fui sair desse lugar e a partir daí, como retaliação, eu criei um Encostinho para poder é, falar assim, meu, vocês não gostam de diabo, mas o diabo é legal. E assim foi. Se existe o rei do rock, o Márcio é o rei do diabo, né? Olha, Eu gosto. então a galera mandou até um coraçãozinho. Você falou em diabo, ó, Day que mandou um coraçãozinho, Fábio mandou um coraçãozinho, a 020 Papel, que é a Laura, que é uma quadrinista, ela falou, querido Aham, encostinho, o aham. Ganga, o Massa. Porra, aí, ó, falou no diabo, a galera gosta mesmo, cara. A gente pratica mesmo cristofobia, né, segundo o governo aí. Cara, a gente tá Não, no final, a gente tá nos dois últimos minutinhos. Eu queria primeiro certo. agradecer você ter aceitado, novamente agradecer. A gente admira muito o seu trabalho, além da estética, da proposta do seu trabalho, acho que historicamente é uma potência, é um registro histórico, né? Você tem esse trabalho artístico que eu acho maravilhoso e o registro que você faz também nessas pesquisas é importantíssimo, né? Se os fanzines impressos tão fortes hoje em dia, com vários eventos, a gente deve nome como você, como Henrique Magalhães, como Tina Curtis, né, que vocês são resistentes. Então, continue produzindo aí, cara, que a gente agradece. Se quiser Pô, deixar Diego, considerações brigadão. finais. Brigadão, Diego. Também sou super seu fã. Você é um baita de um artista plástico ferrado, assim, eu gosto demais. Agradeço o Fábio também, que o Fábio também é um parceiro de muitos anos também, em vários rolês também. E, pô,
É isso, agradeço meu filho que foi aqui agora, meu irmão Encostinho Calvin. É, enfim, bicho, eu não sei o que falar. Obrigado por tudo, obrigado vida, obrigado universo, obrigado pessoas legais, enfim. É, Fabi Menassi também participou do encosto também, né? Fabi Menassi é uma figuraça também, gosto muito dela. E, e é isso. Sejam felizes, façam seus zines, enfim, amem e fora Bozo. Enfim, é isso. Fora Bozo. E para finalizar, só uma frase que o voyeurismo deixou aqui. Enquanto Freud explica, o diabo dá uns toques. Raul Editora, Seixas. merda na mão. Isso, Raul Seixas, viva o diabo, viva a arte, viva a resistência. Editora, merda na mão, publicando os impublicáveis.